Olá, tudo bem? Eu me chamo Nerise Malmo e faço parte do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Integro o grupo de palestrantes. Em meio a essa situação que nós estamos vivendo de distanciamento social, estamos gravando vídeo palestras com algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus Cristo, inspirado no Espiritismo, nas ideias de Allan Kardec, daquilo que o nosso mestre nos ensinou e os espíritos de luz intuíram, orientaram, elucidaram, esclareceram, para que os nossos corações recebessem o acalento, a fé, a esperança, para que nós pudéssemos melhorar enquanto seres humanos, evoluir neste planeta. Então hoje a reflexão é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acredito ser bem importante podermos pensar sobre este tema, que fala nada mais nada menos do que a reencarnação. A reencarnação, de acordo com as obras do Espiritismo, significa que nós somos espíritos eternos, criados por Deus, e que, ao longo de muitas vidas, nós vamos aprendendo com a reencarnação. A alma sendo eterna, ela vai incorporando um corpo, vai vivendo em um corpo diferente do que viveu em outras e do que ainda viverá. Estes ensinamentos fazem bastante sentido se nós olharmos para o mundo que nós estamos vivendo, as dores, as dificuldades, o porquê de algumas pessoas passarem por situações de doença, de miséria, outras em situações de extrema riqueza, de saúde, crianças que adoecem e a gente não entende o porquê de passar por esta situação, tão pequenas, tão ingênuas, tão inocentes. A reencarnação, ela vem nos auxiliar, ela vem nos esclarecer o quanto, ao termos vivido em outras vidas, dependendo do que fizemos ou deixamos de fazer, na vida atual, nós viemos para resgatar, para purificar, para conseguir de alguma forma reparar erros do passado. Então, muitas situações que nos parecem injustas perante os nossos olhos são situações planejadas por nós, que já vivemos em outras vidas e percebemos que nessa vida atual nós talvez precisássemos viver algumas situações para aprender com tudo aquilo que ainda não conseguimos aprender. Penso que nesse momento em que estamos vivendo de muita dificuldade a nível mundial, a nível planetário, a nível coletivo, o que será que nós precisamos aprender agora? O que será que esta situação de pandemia veio para nos ensinar? O que nós já fizemos em outras vidas? O que nós já colhemos em outras vidas e que nesse momento agora, a nível coletivo, nós precisamos resgatar? Nós, que daqui a pouco podemos estar aqui nos sentindo bem, o que será que nós podemos fazer pelos nossos semelhantes? E aqueles que estão vivendo situações de extrema dor, de perda, de passagem, o que será que estes irmãos precisam nesse momento? Por que será que eles precisam viver nesse momento essa situação? Então, cada um de nós, quando nós temos um entendimento de uma vida espiritual, quando nós temos um entendimento de que a vida não é somente esta, nós nos tranquilizamos e nós temos a tendência a encarar as dores com maior sabedoria, com maior tranquilidade. Não que não doa, porque dói. Porém, nós utilizamos essas dores para nos fortalecermos.
todos aqueles nesse momento que estão sofrendo nos hospitais, nas ruas, que estão em processos de passagem do espírito para outro plano, que estão com seu corpo físico nesse momento adoecidos, estão de alguma forma resgatando. Foi combinado isso no plano espiritual. Então, a gente precisa elevar os nossos pensamentos com a fé em Deus, com a fé nos ensinamentos do Mestre Jesus, para que o nosso planeta vibre numa energia de maior tranquilidade, tanto por nós quanto pelos nossos irmãos que estão em sofrimento. Estes irmãos, eles precisam nesse momento de solidariedade, eles precisam de conforto, eles precisam de fé e não do nosso medo, da nossa incerteza do futuro. Nós precisamos em mentalidade, já que a doença que está acometendo nesse momento não nos permite proximidade física, e nós precisamos utilizar outros recursos como os da tecnologia, mas também como os nossos recursos mentais para emanar melhores vibrações para os nossos irmãos que estão em sofrimento, para os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente. Nós precisamos emanar amor e nós precisamos nos cuidar. Nesse momento, o nosso planeta exige que nós estejamos distantes fisicamente, que nós tenhamos mais cuidados com a nossa higiene, utilizando álcool gel, máscara, limpeza, cuidando para que possamos cuidar uns dos outros. A reencarnação, ela vem nos mostrar, ela vem nos ensinar de que tudo que nós vivemos agora é um período de aprendizado, e que com este processo nós poderemos aprender muitas coisas e evoluir cada vez mais. Mas o nosso planeta, a mentalidade humana, precisa estar preparada para isso. O quanto nós temos alimentado a nossa alma, o nosso coração, com bons pensamentos, com bons ensinamentos, com bons sentimentos. Nós tendemos a entrar no universo dos noticiários, baixamos as nossas vibrações, entramos na frequência do medo. O medo, ele só pode ser útil nesse momento para preservação e não para um maior adoecimento. Então, sim, hoje eu sinto receio, eu sinto a necessidade de cuidar da minha vida, de preservar a minha vida atual, este corpo físico atual, e preservar a vida dos meus semelhantes. Então, o que eu vou fazer para isso? Eu preciso estar bem, eu preciso ler coisas que elevem meus pensamentos, os meus sentimentos, e não ficar à mercê de noticiários e de coisas, de notícias tristes que vão baixar minha frequência, me colocar na frequência do medo e baixar a minha imunidade. Então, além dos cuidados físicos que nós devemos ter, como distanciamento, uso de máscara e álcool, nós devemos ter os cuidados, a higiene mental, uma boa alimentação física e espiritual, para que a gente consiga superar essa fase que o nosso planeta está vivendo. E assim os nossos irmãos que estão em situações de extrema dor também possam receber, além dos cuidados físicos, estas vibrações. Existem muitos estudos que falam a respeito do poder da prece, da oração, da meditação, do quanto pessoas em situações de doença que não têm fé
tem a tendência a agravar o seu estado de saúde, enquanto pessoas que têm fé e que recebem orações ou que fazem orações, a tendência à cura é muito maior, claro, quando tem o tratamento físico. Em primeiro lugar, faça o tratamento físico e junto a ele um tratamento espiritual, um tratamento emocional. Nós somos seres completos. Nós não somos só essa carne aqui que a gente vê. Eu costumo dizer que hoje estou me comunicando com vocês pela internet. Muitas pessoas me veem, me escutam, apenas por um sinal que nós não enxergamos, um sinal captado, não é mesmo? Nós não enxergamos as redes de internet, existem as linhas físicas, mas o que nos conecta aqui não é a linha física, existe uma energia nos conectando. Assim se dá para as energias que nós não vemos, mas nós podemos sentir, tal como o vento, tal como sentimentos que nós não temos como pegar, como manusear, não são palpáveis, mas nós sentimos. Então, as energias, a espiritualidade, tudo aquilo que nós não vemos, não significa que não existem. Elas existem e o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como o Livro dos Espíritos, nos auxiliam a entender um pouco mais sobre a vida além da matéria física. Porque existe uma matéria sutil, a qual nós ainda talvez não tenhamos despertado. Então fica o convite para esse despertar, certo? Espero que esta pequena palestra, este pequeno recado tenha tocado seu coração, tenha atingido seu coração, tenha te despertado para descobrir a vida espiritual, para que você possa e consiga alimentar a sua alma com bons sentimentos, bons pensamentos, para que juntos possamos superar essa fase que o nosso planeta está vivendo, certo? Um beijo no coração de todos.